Paz do Senhor Jesus, irmãos, que os cumprimento com a paz do Senhor. Eu sou irmã em Cristo, cooperadora Betânia, que mais uma vez venho até aqui para relatar um pequeno testemunho que para muitos pode ser nada, mas que para mim é muito grande. Foi algo que Deus realizou na minha vida, irmãos, no ano de 2002, bem no comecinho de 2002. Amém? Final de 2001 para o comecinho de 2002. Eu estava na série mundial e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ali eu estava já devendo aluguel da casa que eu morava, porque eu estava separada do meu esposo na época que ficamos longe por um ano um do outro. Eu ali morando em São Paulo e ele lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais quer dizer, e eu não tinha condição de pagar aluguel, que na época era R$200. E eu tenho uma tia, e essa minha tia estava sem conversar comigo há 18 anos. A gente não conversava, fazia 18 anos. E então eu cheguei na série mundial, foi uma tarde de Santa Ceia. E Santa Ceia do Concerto, estava ali ministrando a ceia, o saudoso missionário Davi Miranda, homem de Deus. E então o Senhor, pela sua misericórdia, usou. Eu creio que foi de Deus provando a nossa fé. Quando Deus quer provar a sua fé, meu irmão, quando Ele quer provar a tua fé, minha irmã, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele prova o homem, Ele prova a mulher da maneira dele. E ali, Deus usando, naquela época, Deus usou o presbítero Levton Santana, antes que o missionário chegasse, né, para tomar o altar. Estava ali o pastor, o presbítero Levton Santana. Eu não sei se até hoje ele ainda continua no ministério, mas na época ele estava. E então ele falou assim: irmãos, igreja, fica de pé, igreja, vamos orar. Começou a orar. Aí depois que na oração ele falou assim: irmãos, eu senti de Deus que para nós fazermos prova com o Senhor, nós precisamos fazer prova de Deus, demonstrando a nossa fé de gratidão ao Senhor. Pega o que você tem de melhor e faça um voto do livramento com o que você tem. Dê o seu oferta, o seu melhor para o Senhor. Irmãos, tudo que eu tinha ali era R$10, porque eu tinha ganhado aqueles R$10 para passar a semana inteira pagando passagem para trabalhar e também para poder comprar o alimento para minhas filhas. Irmãos, então eu parei e pensei: Deus, se eu gastar o dinheiro, não tem como comprar pão para as crianças. Mas quando o irmão falou sobre lançar nossa ansiedade, nossos problemas, nossas aflições e angústia nas mãos do Senhor, eu confiei, eu acreditei, eu falei: Senhor vai me dar o melhor, Deus vai me dar o melhor. Então eu peguei ali o voto, era o voto do livramento, eu me lembro até hoje, e ele mandou que as pessoas que estavam fazendo ali o voto, ele pediu para que todos ficassem numa fila e passassem ali para colocar na salva, porque até o altar, para colocar na salva, porque ali havia os presbíteros, haviam vários presbíteros ali. Ele disse: olha, e eles estarão te ungindo, você vai receber a unção da prosperidade, a unção da vitória. E assim então foi feito. E eu peguei, irmãos, eu não titubeei, eu não pensei duas vezes, eu peguei ali então os únicos R$10 que eu tinha, e eu coloquei dentro daquele voto, e eu entreguei, para a glória de Deus, entreguei ali na casa do meu Senhor Jesus, e fui embora para casa. E fui de caravana, e acabou. Falei: pronto, não tem mais nada, agora o Senhor vai prover, porque eu não tenho nada, não tem nada. E faltava apenas 8 dias, era um domingo, então no outro domingo eu teria que pagar aluguel. Caso contrário, o proprietário iria pedir a casa onde eu estava. Eu e minhas 3 filhas ainda pequenas, minha filha mais nova tinha 8 anos na época,
e a mais velha estava com 12. E então, eu, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, eu cheguei em casa, orei ao Senhor, entreguei nas mãos do meu Deus e fui dormir. No outro dia fui trabalhar, fui a pé, caminhei 1h30 de a pé para o serviço. Chegando lá, no serviço não tinha quase nada, eu sou costureira, irmãos, e eu trabalhava em produção. Quando tinha para a gente fazia e ganhava, senão não ganhava nada. Então, eu não tinha, aquela semana não foi rendável, não teve renda nenhuma. E aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, eu já encontrei minhas filhas sentadas na escadinha assim da casa. É engraçado que elas não saíam para fora, elas ficavam trancadas o tempo todo. Eu fazia questão que elas ficassem trancadas, porque eu tinha medo, né? E então elas já vieram ao meu encontro alegre, falando assim: mãe, a sua tia esteve aqui e ela falou assim que é para a senhora ir lá, porque ela quer conversar com a senhora. E eu pensei: meu Deus, como pode? Tem 18 anos que ela não fala comigo, o que ela quer comigo, meu Deus? E eu fiquei, irmãos, imaginando o que ela poderia querer comigo, né? O tempo todo eu pensava: o que ela quer comigo? E ali, louvado seja Deus, aleluia, eu pedi misericórdia de Deus, eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, põe teus anjos na frente. E eu fui. E quando eu cheguei lá, irmãos, aleluia, glória a Deus, aquela mulher falou comigo assim: olha, filha, entra. Aí eu já fiquei cismada, eu falei: 18 anos sem falar. Eu chego na porta, ela fala: entra, entra, minha filha. Né? Eu já fiquei, não sabendo eu que ela também já tinha se convertido em Cristo Jesus, graças ao Senhor. Era uma mulher que estava nos pés do Senhor Jesus Cristo, já era obreira da casa de Deus também. E, para a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela falou comigo assim: entra. E eu entrei, sabiada, né? Eu entrei, chegando lá, ela falou comigo assim: filha, tô sabendo que você tem que pagar aluguel até domingo e você não tem condição de pagar. Eu falei: não, tia, não tem condição. Aí ela falou comigo assim: olha, minha filha, aqui atrás de casa tem 3 cômodos, sala, quarto, cozinha, e tá tudo mobiliado. Tem tudo, tem armário, tem as panelas, as gavetas tem talheres, tem fogão, tem cama com colchão, tem até máquina de lavar. Porque quem morou aqui foi embora e deixou tudo para trás. E não, inclusive a pessoa, eu não sei porquê, parece que a pessoa tinha falecido, ninguém reclamou e deixou tudo para trás. E ali então, amada igreja, eu olhei para o céu e eu pensei: Deus, o Senhor ainda atende a súplica daquele que crê em ti. Porque quando eu fiz aquele voto, os irmãos, eu fiz crendo que o Senhor iria me dar a vitória, que eu ia receber a minha bênção. E ali então ela falou para mim assim: você pode ficar o tempo que você quiser, você não vai me pagar nada. Aqui é assim, um mês eu pago a conta de luz, no outro mês meu filho, no outro mês você paga. E conta de água você não paga, não precisa pagar a conta de água. Irmãos, ela ainda falou comigo assim: se quiser mudar, ainda hoje você pode mudar. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que fazia, de tanta alegria que eu senti naquele momento de amada igreja. Agradeci muito a ela e fomos para a igreja. No outro dia, eu e as minhas filhas mudamos para aquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele foi maravilhoso, Ele me socorreu. Eu pude contemplar, igreja, como Deus cuida dos seus, como Ele tem prazer de cuidar dos filhos dEle. Amém? Morei naquela casa, irmão, por 6 meses, não paguei água, não paguei luz, porque quando eu fui pagar, era a minha vez de pagar a conta de luz. Eu estava pregando numa igreja no Jardim Paranavaí, na cidade de Mauá. E ali então, Deus usou um irmão, um obreiro, que mandou a esposa dele falar comigo que ele havia sido tocado por Deus para pagar uma conta que eu estava com ela. E era para ele pagar. Irmãos, eu fiquei maravilhada, era uma quinta-feira. E já havia
Já tinha mais de uns 2 meses que eu estava naquela casa, então era minha vez de pagar água. E eu entreguei a conta nas mãos dele. E quando eu pensei que a bênção tinha terminado, o pessoal chegou para mim, a tesoureira da igreja, né? O pessoal lá do responsável pela Fundação Reviver também, chegaram até a mim e falaram assim, olha, irmã, nós nos reunimos e fizemos aqui, montamos uma bênção para você. Eu pensei, montou uma bênção? Tem uma surpresa para a irmã. Irmãos, e quando eu acabei de orar ali pelos irmãos, né, na oração da fé, eu olhei, irmãos, tinha uma cesta enorme. Pensa numa cesta enorme que Deus preparou para mim. Tinha de tudo, irmãos, tinha de tudo. E ainda me deram uma quantia de dinheiro para que eu pudesse pagar minha passagem e também fazer alguma coisa, né, que eu precisasse. Irmãos, então Deus, ele é fiel, ele cuida. Eu dei o meu melhor para o Senhor, eu confiei nele, eu falei, Senhor, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor vai me recompensar, e a recompensa que eu quero é que o Senhor me ajude a pagar meu aluguel. E ali o Senhor Deus me deu além daquilo, ele não só me deu a casa, né, não me deixou pagar aluguel para os outros, mas preparou a casa para que eu pudesse estar, preparou tudo para mim. Esse é o Deus que tu serve, irmão, o Deus que eu sirvo, é o nosso Deus, o general de guerra que não perde batalha. E quando você clama, ele está, aleluia, glória a Deus, contemplando o teu choro, contemplando a tua fidelidade a ele. E ele é fiel para cumprir com aquilo que você está precisando, quando somos fiéis para com ele. Amém? Esse era o meu testemunho, né, pequeno, mas para mim é de grande, mas grande valor. Depois eu quero continuar, vou contar para vocês como que Deus me tirou daquela casa. Eu morei ali por 6 meses, sem pagar água, sem pagar luz, e eu via também, tem uma vez que eu estava em casa, era um domingo, e, pela misericórdia de Deus, eu vi quando chegou aquele monte de jovens, sabe? Vários jovens, e não eram só jovens da Deus é Amor, não, tinha jovens de outros ministérios, da Assembleia de Deus, da Batista, e vários jovens chegaram ali com um monte de sacolas, mas era tanta sacola. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eles falaram assim, olha, irmã Betânia, nós sentimos de Deus de vir te abençoar. E eu pensei assim, mas abençoar como assim? Entra aí. Eu mandei eles entrar. Irmãos, eles foram colocando sacola em cima da mesa, e foram colocando sacola. Quando eu olhei, irmãos, tinha tanta coisa. Tinha arroz, feijão, açúcar, óleo, sabão, tudo, até shampoo para o cabelo das minhas filhas, Deus preparou. Deus preparou frango, Deus preparou carne, Deus preparou salsicha. Gente, tinha muita coisa, foi muita coisa. Então, Deus, ele supre a tua necessidade. Creia no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Que o Senhor fique contigo, Deus te abençoe. Fiquem todos na luz e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.